Josa Novales, Eduardo Lima, é contigo aí, ó, chegando o nosso grande camarada Josa. Eu já acompanho o canal do Josa há um tempo, né? E acho bastante interessante ter um canal ali que consegue também dar notícias ali sobre do outro lado do front, né? Da guerra, principalmente lá na Ucrânia. Só que eu não conheço o canal do Josa há muito tempo, então eu não sei quando ele começou no YouTube, então eu tenho uma curiosidade. Como é que ele se interessou ali pelo conflito no Donbás, ali na região do Donbás? É desde 2014, quando houve o golpe, ou foi um pouco depois? Quando você começou a relatar suas notícias sobre o outro lado do front ali na guerra na Ucrânia? E boa noite. Obrigado pela presença. Bom, boa noite. Você também tem um canal, né? Também trata de assuntos relacionados, né? É, o tratamento sobre as informações, elas ocorrem a partir da Operação Militar Especial, né? O acompanhamento do que acontece lá ocorre já há um certo tempo, muito antes, inclusive, de acontecerem aqueles episódios do Euromaidan, porque já havia uma russofobia sendo praticada em toda aquela região do leste do Donbass, né? Porque uma vez que a Ucrânia se viu livre, digamos assim, da União Soviética, forças reacionárias começaram a tomar o poder na Ucrânia. Mesmo quando os governos eram governos que mantinham o equilíbrio entre os dois lados, entre a Rússia e o Ocidente, ainda assim, nunca houve um governo pró-Rússia necessariamente após a após a independência da Ucrânia, né? Mas não bastava. O presidente tinha que ser completamente pró-Ocidente. Então, muitos massacres já aconteciam, de certa forma, através de uma russofobia, né, que já estava acontecendo, e um traço muito marcante disso está no abandono completo daquela região por parte da Ucrânia. A partir do momento que a Ucrânia ficou independente, nenhum investimento em infraestrutura foi feito em toda aquela região. Uma região extremamente rica, hoje a Ucrânia e o mundo sabe disso, né? Apesar toda a exploração dos recursos era feita naquela região. A siderurgia da Ucrânia precisa muito do Donbass. Ainda assim, nada era entregue para os moradores daquela região, absolutamente nada, né? Então, esse já era um traço, por exemplo, da russofobia que funcionava desde o começo da independência da Ucrânia. Agora, o meu interesse pelos acontecimentos da Rússia e dos países que faziam parte da União Soviética ocorre principalmente a partir de um dado acontecimento, né? Quando muito jovem, eu tinha contato com algumas pessoas, alguns acadêmicos de russo, lá da Universidade de São Paulo e tal. Uma vez uma professora falou para mim que ela foi para Moscou. Ela foi várias vezes, havia ido, né, fora várias vezes para Moscou, com alguns colegas e tal, e quando no aeroporto chegavam, simplesmente deixavam todas as malas e saíam para Moscou, né, para procurar o hotel. E aí ficavam a noite inteira andando para Moscou. E quando retornavam no dia seguinte, todas as malas estavam no aeroporto, né? Ninguém mexia em absolutamente nada. Então, essa imagem ficou na minha cabeça, de um lugar extremamente seguro. Eu não pude visitar a Rússia naquela ocasião, não tive condição para isso, não tive oportunidade para isso, tive problemas familiares também, que quando eu pude, não me permitiu sair aqui do Brasil. Mas eu sempre fiquei com essa imagem aqui na cabeça, e aí, num certo momento, eu acompanhava as Olimpíadas e torcia muito pelos os melhores esportistas, e os melhores em vários esportes eram os russos, né? E havia um nadador que era um fenômeno, que era o Popov, né? Um nadador dos 100 metros e dos 50 metros, que provavelmente ele teve uma carreira numa época, né? Passa do Cineia aqui, enfim, arrumando confusão aqui. Para quem não sabe, a Dulcineia é a gata aqui da casa. E aí o Popov, ele viveu uma geração que tinha o Xuxa aqui do Brasil, que tinha outro nadador brasileiro brilhante, enfim, nadadores na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, enfim, e só dava o Popov, né? Nos últimos segundos era a unha do Popov que tocava lá nos 50 metros e ele ganhava, e nos 100 metros também.
E, como tal, o Popov era um grande ídolo do esporte na Rússia. Era uma pessoa, como hoje na China fala-se, né? Aqui o cientista, né? O Nicoledes disse isso, o cientista é um herói nacional, o cientista é alguém que as pessoas, quando sabem que é o cientista, pedem autógrafo para o cientista na China. O mesmo aconteceu com os esportistas da Rússia na época da União Soviética. Fosse esportistas de esporte mais como futebol, vôlei, basquete e tal, como também xadrezistas, né, e todos os esportistas. O Popov era um grande ídolo, portanto, daquela Rússia, né? E aí, numa certa feita, ele estava, se não me engano, em Moscou, e ele levou uma facada de um vendedor de melancia. E o fato me chocou completamente. Por quê? Porque, como um herói nacional, levou a facada de um vendedor de melancia. O que ele estava fazendo na rua? E o que aquele vendedor de melancia estava fazendo ali, sendo que aquilo não era comum na Rússia, né? Como hoje não é comum também. Então, embaralhou bastante a minha cabeça e eu comecei a estudar a situação da Rússia com muita tristeza, né? Porque eu só me deparava com notícias tristes, terríveis, né? Uma violência absurda, né? Um país em que as pessoas deixavam a mala e ficavam ali um dia, 2 dias, às vezes, andando e nada acontecia. Era um país em que você tinha que andar tocando sempre na bolsa, segurando a carteira. Era um negócio horroroso, era assalto o tempo inteiro, né? Era violência, era sequestro, um negócio muito comum em cidades como São Paulo, né? Que é a minha cidade, que acontece isso o tempo inteiro. Não aconteceu na União Soviética, e passou a acontecer, né? Então, como que o Popov, além disso, o Popov, ele não tinha mais representatividade. Peraí, o que está acontecendo com essa Rússia? Né? É uma bagunça muito grande, eu sabia já dessa bagunça, até porque quem estava no poder era o Yeltsin, que era a representação mais fidedigna do que era a Rússia naquele momento. Podemos falar o que a gente quiser do Yeltsin, mas ele era a materialização daquela Rússia, bêbado, né? Esquisito, horroroso, que dormia em pé, né? De tanta cachaça na alma, né? Tanto, enfim, álcool na alma, né? Ele era a representação perfeita daquela Rússia completamente bagunçada, com máfias espalhando-se desde Moscou até aquelas áreas mais ao leste, né? Vladivostok, né? Todas aquelas áreas, havia máfia, inclusive, havia máfia na Sibéria, máfias russas, né? Era um negócio assim assustador. Então, era com muita tristeza que eu me deparava com aquilo, que era um país que eu admirava muito. Do nada, tudo começa, pouco a pouco, a mudar. E como a bagunça era muito forte, né, no começo da mudança, os sinais, né, mostravam para os atentos que haviam mudanças ali. Mas esses sinais apenas apontavam que as mudanças positivas aconteceriam em alguns anos. Era a chegada do Vladimir Putin ao poder. O Ocidente estava conseguindo realizar o seu sonho, que era destruir completamente a Rússia, fragmentar a Rússia. Havia processos de fermentação de rebeliões em vários locais do país, né? A Chechênia, por exemplo, foi instrumentalizada para fragmentar a Rússia, e muitas outras coisas, né? O Ocidente estava conseguindo o sonho, que era um sonho desde os anos, final dos anos 1800, né? Estava finalmente acontecendo, tá? E aí, tudo eles tinham vencido, né? O Fukuyama dissera um pouco antes que a história tinha acabado, né? Quando a gente olhava para a Rússia, a gente, poxa vida, pelo menos em relação à Rússia, acabou a história, né? Não há mais o que fazer. E o processo parecia extremamente irreversível. Foi quando o Putin chegou ao poder, né? E tudo começou a mudar. Então, eu passei a acompanhar a Rússia muito atentamente a partir daquele evento com Popov, que foi um evento que trouxe de volta aquela informação sobre a segurança que havia na Rússia. A segurança era um traço da qualidade de vida que os russos tinham, né? A tentativa de assassinato do Popov foi um traço da bagunça em que a Rússia tinha se transformado, né? Então eu comecei a acompanhar o que ocorria no Cazaquistão, na Rússia, na Letônia, na Estônia e tudo mais e tal, e também lá na Ucrânia. E o que aconteceu na Ucrânia era assustador, né? Era um negócio inacreditável o que acontecia na Ucrânia, a russofobia, né, a violência e a tentativa, já naquela época, de tentar se livrar da herança soviética, né, e tudo que a Ucrânia tem de melhor em termos de infraestrutura hoje em dia foi por causa da União Soviética, e também se livrar, vejam vocês,
da herança, inclusive, com o Império Russo. O que significa, entre outras palavras, simplesmente apagar completamente a sua história e criar uma história falsa e colocar no lugar. A partir daí que eu comecei a acompanhar esses assuntos. Eu abri o meu canal há pouco tempo, evidentemente, né, de geopolítica, eu tinha um outro canal, né, porque não estava bastando para mim apenas acompanhar o que ocorria, né? É evidentemente que muitos canais traziam boas informações sobre os acontecimentos, mas ainda assim eu sentia necessidade. Como eu acompanhava aquilo todos os dias, eu lia, né, entrava nos jornais, então eu falei, vou abrir um canal para comentar desse assunto, razão pela qual o canal Ponderações com José Novales veio ao ar, acho que há 1 ano e meio atrás apenas. Josa, que bom ter tua presença Interessante, aqui, muito bom interessante. trazer russofobia para o programa, né, Eduardo? Eduardo, deixa antes de tu falar só aqui, ó, pedir para a galera, quem puder aí, faz um pix aqui na chave que está aqui embaixo, ó, que é a chave do Eduardo Lima. O programa é do Eduardo Lima, então a gente tem que prestigiar aí o trabalho que ele faz a partir de hoje, né? Então, todo pingo cai bem, né, Eduardo? Todo pingo cai bem e o Eduardo estará se esforçando aqui toda sexta para representar bem a trincheira anti-imperialista, né, Eduardo? Eduardo e os nossos colunistas aí, né? Se o Joseph me permite, isso que ele acabou de falar, de esquecimento do passado soviético, me lembrou um vídeo que eu tinha. Eu não sei se eu ainda tenho, infelizmente, no meu canal de documentários, porque eu já tive vários canais banidos, né? Mas eu legendava vídeos ali sobre a Ucrânia. Eu lembrei que tinha uma manifestação daqueles nazis ucranianos que tinha um adolescente, né, vestido daquele jeito que ele se veste, né, do setor direita, ou private sector, como se fala, né, com um megafone na mão e gritando várias asneiras contra a União Soviética. E aí o cara passou do lado assim, e tinha um cara do lado e o cara comentando, né? O que esse cara está falando? Olha a idade dele. Ele não nasceu na União Soviética, ele não sabe nem do que ele está falando. Então, quer dizer, houve ali uma doutrinação daquela juventude ali para na russofobia e no anti e ser ali renegar o passado soviético que muitos ali nem chegaram a viver, mas foram doutrinados para dizer que aquilo ali só havia algo de ruim ali na época na União Soviética, né? E eu queria também perguntar agora, né, o assunto do momento. Vai haver paz na Ucrânia com o acordo entre Trump e Putin? Ou a Europa ainda tem condições de financiar o Zelensky, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos? Essa aí seria a minha pergunta agora para você. Bom, a Europa não tem condição alguma de seguir com essa guerra, absolutamente nenhuma. A Europa não tem condição de financiar, né, o que eles estão presumindo que sejam 30 mil, que seriam completamente ineficientes para toda aquela linha de frente, né, que tem uma quilometragem de mais de 1.000, né, 30 mil soldados não conseguiriam, por exemplo, se fazer presentes e eficientes naquela localidade, né? O plano é mandar 30 mil, né, soldados, e a compensação ao número pequeno de soldados seria o forte armamento, né? Um armamento muito forte que daria conta do baixo efetivo de apenas 30 mil soldados, né? Mas aí o problema é que não há dinheiro para financiamento dessa quantidade de armas neste momento, tá? Haveria, evidentemente, condição para isso se os Estados Unidos bancassem, né? Então, a Europa não tem essa condição. Os líderes europeus, alguns já estão pulando fora, né? Da Bulgária já pulou fora. Macron, né, que é o grande falador, Petit Bonaparte, né, que fala muito, ele que tentou, né, fazer um chamado para uma organização de uma invasão da Rússia, da Ucrânia, né? Enfim, o que foi dito no primeiro momento é que eles mandariam tropas de paz, mas eles deixaram claro, muito claro, que, na verdade, essas tropas continuariam a tentar provocar a Rússia, né, numa perspectiva, inclusive, de continuidade de uma guerra, né? E aí, claramente, que eles não tinham condição financeira para isso, não tinham condições militares para isso, para fazer o envio dessas tropas, né? Não tinham. Tampouco a Rússia permitiria, porque o início da Operação Militar Especial foi também para que a OTAN não se aproximasse das fronteiras da Rússia. E as tropas do Ocidente ali seriam tropas da OTAN, né, evidentemente. Então, o Putin não aceitaria isso.
Agora, o que fez o Trump, né? Simplesmente ele não resolveu proibir, né? Digamos assim, porque ele manda, né? Ele manda na Europa. Ele não resolveu proibir propriamente os europeus de mandarem tropas, de fazer aquilo que eles querem. Ele apenas está retirando o financiamento. E disse mais, né? Que o artigo 5º da OTAN, que é aquele artigo que se um país da entidade atlântica for atacado, todos têm que atacar o país que fez a agressão, o artigo 5º não vai ser acionado se as tropas da Rússia atacarem, né, as tropas europeias que estiverem ali na fronteira. Então, ele está deixando, ele está mais ou menos entendendo, como eu entendo, que os líderes europeus não passam de um bando de bunda mole, e são, né, um bando de covardes, e são, né, totalmente covardes, né, são cretinos, são vagabundos, são covardes também, né, e pela covardia que eles têm, eles não vão realmente duelar contra a Rússia. O problema é que a loucura na Europa é muito grande neste momento, porque construíram durante muito tempo a narrativa de que você tinha um inimigo que era a Rússia, que vai marchar com suas botas até Lisboa, até Madrid, até Berlim, até Londres, né? E como eu costumo brincar, até Reykjavik, que é a capital da Islândia, indo por baixo do oceano, do mar, né? Indo ali pelo leito do oceano, né? Atravessando o Mar do Norte, assim por diante, né? E aí, na verdade, a construção da Rússia como esse país agressor, tal, foi tatuado na mente dos europeus durante muito tempo, né? A partir disso daí, se justificou muita corrupção, muito investimento em armas, muito envio de armas para a Ucrânia, muita corrupção e assim por diante. Então, houve uma montagem muito eficiente de uma narrativa, de uma máquina de guerra da Europa para com a Rússia. E eles têm um problema hoje de desmontagem dessa máquina, em vários sentidos, inclusive no sentido da narrativa. O que nós vamos falar para o povo se a gente sempre disse que a Rússia precisava ser derrotada militarmente? Então, como essa loucura não sai da mente dos líderes europeus, podemos esperar quaisquer coisas deles, né? Mas alguns que já acordaram para a possibilidade de uma luta real entre Rússia e Europa já estão pulando completamente fora, incluindo a Polônia, né? Que sempre foi um dos que mais atiçou a confusão e que neste momento já falou, não vou para a briga, não vou para o pau. Né? Então, assim, provavelmente eles não têm a menor condição, mas não podemos descartar o nível de loucura que hoje, né, está praticamente ali, sequestrou completamente a cognição das lideranças europeias. Né? Este é um ponto. O outro ponto é que, provavelmente, né, a pressão do Trump possa funcionar. Ele já disse, por exemplo, deu um prazo aí de 3 semanas para os europeus se decidirem. Porque se não se decidirem e se continuarem com essas hostilidades, ele vai considerar a possibilidade de retirar, né, as tropas estadunidenses das bases europeias. O que significa isso? Ora, pode parecer que, de certa forma, isso seria interessante para as nações europeias. Poxa vida, a Alemanha, por exemplo, a Alemanha é tomada hoje pelos Estados Unidos. A Alemanha não tem nenhum tipo de soberania militar, né? A Alemanha poderia comemorar perfeitamente o fato de que as tropas estadunidenses estariam indo embora. E outros países também, vários outros países também. O que ocorre é que a presença das bases das tropas estadunidenses em vários locais da Europa simplesmente fizeram os europeus se acostumarem com isso. Né? Então, não houve investimento para isso, não houve uma configuração defensiva, em muitos casos, em muitas nações, para lidar com perigos militares, porque os Estados Unidos estavam cuidando disso para eles. Né? Então, isso envolveria um custo gigantesco, né, sobrenatural, e que a Europa definitivamente não teria condição de bancar nos dias atuais. Né? Então, isso também pode levar os europeus a fugirem dessa ideia maluca, sem nenhum sentido de mandar tropas e tentar continuar com a guerra lá na Ucrânia. Né? Então, muito... Agora, como é que vai acontecer esse acordo? Eu, simplesmente, particularmente, estou surpreso, né, com a tentativa do Trump, com a insistência do Trump, em virtude de que há uma disputa nos Estados Unidos em relação a isso, uma disputa muito forte. O setor bélico está muito incomodado com isso, inclusive, né? Muito incomodado, e eu suponho até que o Trump não conseguiria. Os primeiros sinais que a gente viu no início do governo dele, particularmente quando ele estava para assumir o poder, efetivamente, né? Porque ele já vem governando desde dezembro, na prática. Né? O que acontece? Os primeiros sinais era de que aquela história de que vamos acabar com o conflito estava sendo substituída por outra narrativa, por outra história. Nós vamos congelar o conflito. Nós vamos suspender o conflito. Nós vamos isso, tal, com o conflito. O que mostrava a força, né, do setor bélico estadunidense, né, do Estado profundo estadunidense, né, que, inclusive, né, tem hoje, no governo Trump,
alguns agentes, né? Agentes que estão sendo convencidos pelo Trump a mudarem completamente de ideia. Então, há uma disputa hoje no próprio governo do Trump em relação a isso, né? E ele está vencendo essa disputa. Então, eu confesso a minha surpresa em relação a isso, né? Porque definitivamente ele quer acabar com esse conflito. Já falou que a Rússia está correta, já entende todos os motivos da Rússia, já entende que a Rússia tem que ficar com todos os territórios ocupados, conquistados pela Rússia e tudo mais. Já disse que a Rússia estava correta, inclusive, que a Rússia não foi culpada do início da Operação Militar Especial. Enfim, um monte de coisa. Então, eu acho que é provável, sim, que possamos ter paz, né? Agora, isso não é de uma hora para outra. Pode ser que demore ainda alguns meses para que isso aconteça. Enquanto isso, a Rússia pode tomar outras áreas da Ucrânia. Tem uma preparação, por exemplo, para uma possível entrada na parte de Zaporizhia, que ainda está sob o controle da Ucrânia. Há uma tentativa, há uma preparação há 3 meses, né? Há 3 meses para uma tentativa de travessia do Dnieper e tomar Kherson, né? Aquela parte de Kherson que está sob o controle da Ucrânia. Há uma tentativa, esta muito mais clara, muito mais materializada pelos acontecimentos, né? De entrada no Oblast de Dnipropetrovsk, né? Então, tudo isso aí significa o quê? Significa que a Ucrânia, né, pode perder ainda mais territórios. E detalhe importante, lá em Kursk, a Rússia conseguiu uma vitória espetacular nos últimos dias, que foi conquistar uma pequena cidade chamada Izvedkovo, que fica lá na Rússia, lá em Kursk, né? Essa cidade, ela era importantíssima para as Forças Armadas da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia, simplesmente, ela assim, quando a gente fala, tem tropas lá na Rússia, né? E aí essas tropas precisam de abastecimento, precisam de armas, precisam de equipamentos, precisam de reservas. Como é que se faz isso? Através da linha de abastecimento. Agora, como você invade um país como a Rússia, como é que você faz para construir linha de abastecimento? Não dá para construir muitas, né? Porque elas podem ficar refém dos drones, né? Então, é até melhor para a Rússia que tenha muitas, por quê? Porque a partir dos drones, que é algo barato para a Rússia pode atacar todas essas linhas de abastecimento. A Ucrânia concentrou suas energias na construção de 2 linhas de abastecimento. Uma, né, que ia, né, de uma cidade chamada Iankovka até a cidade de Sutsa, passando por Bazovka, né? E essa linha de abastecimento levava as armas, as reservas, tudo, né, para a região de Sutsa. E aí construiu uma outra linha de abastecimento ao norte, que chegava em Sverdkovo, né, que fica a oeste de Sutsa, tá? É uma área agrícola e também florestal muito difícil de detectação de tropas ucranianas ali. A Ucrânia construiu um quartel-general naquela localidade e a Ucrânia, portanto, tinha 2 linhas de abastecimento para Sutsa, a partir de Sverdkovo e a partir de Bazovka, né? Então, o que os russos conseguiram? Conquistaram Sverdkovo e entraram em Sumy. Ao entrar em Sumy, estão agora tentando tomar a cidade de Bazovka. Então, veja, a única linha de abastecimento que a Ucrânia tem à disposição agora para as tropas em Sutsa é essa linha de abastecimento a partir de Bazovka. Só que há uma disputa, neste momento, por essa localidade pelas Forças Armadas da Rússia. O que pode acontecer caso a Rússia consiga vencer e obter essa localidade? Não vai ter mais como a Ucrânia abastecer as tropas em Sutsa. O que vai acontecer? Elas não terão como lutar mais, né? E terão que abandonar aquela localidade. Né? E quando abandonar, a Rússia já está preparada para esse abandono. Já sabe perfeitamente o que vai fazer com os ucranianos quando eles resolverem fazer a travessia de volta para Sumy, para o território ucraniano. Então, as coisas estão mais ou menos sob controle por parte das Forças Armadas da Rússia, tanto no Donbass, eu diria também, lá em Kursk e também em outras regiões ali do fronte. Eduardo, o Jonathan Santos acabou de me mandar uma mensagem dizendo que entra em seguida, que está acompanhando o Josa aqui, fazendo um café, e em seguida ele entra lá direto do Vietnã para nos trazer as notícias da Ásia aqui no nosso Mundo em Revista, né? Só perguntar para o Josa aqui sobre o que tu acha que vai acontecer agora, quais os desenlaces aí dessa reunião que aconteceu em Riad essa semana, né? Esse encontro entre Rússia e Estados Unidos aí, será que a gente pode ter efetivamente uma paz aí na Ucrânia? Rapidamente, assim, ou tu acha que ainda teremos um tempo aí pela frente? Olha, como eu disse, vai ter um tempo pela frente, né? Teremos alguns meses ainda. Esse acordo de paz vai implicar em vários outros encontros, né? Mas neste momento os sinais apontam para o final desse confronto, né? Pode ser que tudo mude, mas os sinais até o momento mostram para o final. Os Estados Unidos ignoraram completamente a presença europeia na mesa de discussão, não teve Europa, não teve Zelensky,
né? Ignorado completamente, porque quem manda são os Estados Unidos, né? Manda na OTAN, manda na Europa, né? E simplesmente eles determinam como as coisas têm que ser, né? Então, eles simplesmente... o Trump simplesmente entendeu. Putin e Trump, Estados Unidos e Rússia. O resto não vale nada aqui para essa conversa. Nem a Ucrânia. A Ucrânia é o nosso instrumento, né? É o nosso proxy, né? Mas a liderança ucraniana não tem o menor valor e não tem a menor capacidade de decidir alguma coisa aqui. Então, quem vai decidir somos nós, Estados Unidos e Rússia. É o que está acontecendo neste momento. Pois não. O Helvetes botou aqui o Zelensky. Será que o Zelensky vai cair em seguida aí? Ontem eu e o Eduardo Lima e o Celso fizemos o react junto do Pepe Escobar, né? E o Pepe Escobar diz que tem um indivíduo aí, que ele falou o nome até, mas eu não guardei o nome, que está sendo treinado pelo MI6, da Serviço Secreto Inglês, né? Para assumir na Ucrânia. Aí. Tu tá sabendo alguma coisa disso, José? Olha, tem alguns desses processos. Eu não sei de quem o Pepe falou necessariamente, né? Tem um crítico que é o prefeito de Kiev também, que, de certa forma, está sendo preparado para isso, né? O próprio Zaluzny talvez... Zaluzny. Era o Zaluzny que ele falou. Talvez seja o Zaluzny, porque ele está... Exatamente. E aí, o que acontece? O Zaluzny é um problema, né? Por quê? A declaração que o Zaluzny deu recentemente mostra claramente que ele está sendo preparado pelo Reino Unido. E aquilo que ele deseja vai muito ao encontro daquilo que querem neste momento o Reino Unido, né? Que é a continuidade da guerra. Os alunos deu uma declaração segundo a qual não foi possível vencer a Rússia porque a nossa estratégia foi errada. As táticas para construir aquela estratégia também foram táticas equivocadas. Mas dá para vencer a Rússia. Desde que colocadas em ação algumas condições as mais terríveis, né? Continuidade do apoio, não sei o quê, e tudo mais e tal, e que ele estaria disposto a continuar com esse conflito. Ou seja, o Zaluzny, né, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é nada inteligente, e essa declaração dele deixou isso claro. O Zaluzny, que juntamente com o general Syrskyi, era um dos que autorizava o assassinato de pessoas lá no Donbass, pouco se fala disso, né? Naquela época de 2014 a 2018, tá? O Zaluzny, por certo que ele não será, né? Não será patrocinado pelos Estados Unidos. O que é que a gente percebe agora? Na verdade, o Zaluzny sempre esteve aí, sempre foi, sempre recebeu esse apoio do Reino Unido, né? Quando ele estava no comando em chefe também das Forças Armadas da Ucrânia. O Zaluzny, ele certamente não vai ter o poder, o patrocínio, o apoio dos Estados Unidos neste momento, porque ele quer justamente aquilo que os Estados Unidos não querem. Ele quer aquilo que o Reino Unido quer. E é curioso que, pela primeira vez, eu vejo, né, desde quando eu analiso geopolítica, eu vejo que começa a haver um pequeno atrito, né, vamos ver até quando, né, entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Porque os interesses de ambos, neste momento, estão divergindo. Né? Inclusive, o Zelensky teria negociado as terras raras, de metais raros, com o Reino Unido, enganando o Trump. Né? Então, há uma pequena hostilidade mínima, incipiente, né? Neném, né? Uma hostilidade neném, mas que já é vista entre Estados Unidos e Reino Unido, que, de certa forma, também é uma hostilidade neném também, ainda, né, chupando chupeta, entre a Europa e os Estados Unidos. Por certo que isso não vai ter vida longa, mas neste momento é o que a gente vê no cenário também. Interessante, interessante. E você acredita que a Rússia vai conseguir terminar finalmente esse conflito? Corre o risco de manter o conflito congelado até um novo presidente democrata assumir o poder e querer reacender a guerra? Eduardo, essa pergunta é interessante. O Putin jamais aceitaria, dava sinais de que aceitaria o congelamento do conflito, dentre outras coisas, porque ele aprendeu, né, que não dá para confiar no Ocidente. Né? Confiaram, né, tivemos o acordo de Minsk, que o Ocidente simplesmente enganou a Rússia. Né? Ele o tempo inteiro ficou esperando por um bom aceno do Ocidente com a Rússia, isso nunca aconteceu. E hoje ele já não tem mais ilusões. A questão é que a maneira como o Trump está sendo, digamos assim, né? Para alguns está sendo Rousseff, né? É o que me chamam todo dia nos meus vídeos. Está sendo Rousseff, né?
Então, é muito capaz, porque assim, o respeito à Rússia, a Rússia não recebe de um país ocidental, provavelmente desde quando ficou independente, nunca aconteceu. Né? Jamais aconteceu. Tá? Todos os membros do governo Trump têm feito declarações elogiosas à Rússia. O Vance disse recentemente, o vice-presidente estadunidense, que queremos ou não, gostemos ou não, a Rússia é uma superpotência. Né? E todos têm falado algo dessa natureza. Todos têm ido ao encontro dos interesses russos. Então, esse tipo de situação pode perfeitamente fazer com que o Putin possa aceitar. Até porque ele tem um controle total da situação. Esse é um ponto. E outro ponto interessante e aí a Rússia está conseguindo tudo nos Estados Unidos, de certa forma, também por causa disso, que a Rússia é o vencedor do confronto. A Rússia é quem está vencendo essa guerra. A Rússia é a única nação, dentre todas, mesmo os Estados Unidos, né, que cresceram muito ali, de certa forma, colonizando vários aspectos da economia europeia, mesmo os Estados Unidos não conseguiram tanto sucesso com essa guerra quanto a Rússia. Os Estados Unidos, inclusive, o sucesso e o ganho é paradoxal. Pede de um lado, ganha de outro, tal, fica mais ou menos na mesma. A única nação que está ganhando muito é a Rússia. A Rússia nunca cresceu tanto na sua história, como está crescendo agora, evidentemente, depois da independência da União Soviética. Tá? Nunca cresceu tanto. A economia está resolvendo problemas, né? Que talvez precisasse de décadas para resolver. A Rússia está conseguindo substituir importações, criando os seus próprios produtos. A Rússia tem aí, portanto, uma tentativa de fazer, tem uma tentativa, ela já está em curso o projeto, até mesmo para microchips, né? Eu já falei aqui neste canal, na outra vez que estive aqui também, né? Os semicondutores, né? A primeira etapa disso, vencedora, vai acontecer em 2030, né? Mas vai ser apenas a primeira etapa. A Rússia tem hoje um ganho salarial da sua população absurdo, né? O padrão de vida hoje é invejável para inúmeras nações da Europa Ocidental. Enfim, só está ganhando. A Rússia é o único país que hoje consegue resolver um certo paradoxo muito importante, a despeito de sua economia ser uma economia de guerra, e alguns falam que é por causa da economia de guerra, e não é mentira. Né? O grande paradoxo que a Rússia resolveu é o seguinte, né? Ela consegue gastar fortunas, né, com armas, com a indústria bélica, né, com a indústria de defesa, fazendo uma guerra contra as 32 potências, os 32 países da OTAN, né? Ela consegue ter um gasto militar absurdo, colossal, e ela consegue crescer. Ela consegue ter crescimento econômico. A guerra não está fazendo mal para a Rússia. Muito longe disso. O desenvolvimento é brutal em todas as áreas. Né? Não há por que ter problema com isso. Uma outra questão, e aí eu estou trabalhando isso, inclusive, detalhadamente aqui no projeto e tal, a Rússia hoje é um exemplo a ser seguido. Né? Estive no canal do Wellington Calazans há 2 dias atrás e falei disso, inclusive. Né? A Rússia hoje é um exemplo a ser seguido para países como o Brasil. Como um país com 27 mil sanções consegue crescer? O que a Rússia fez foi jogar na lata do lixo da história essa política nefasta, colonialista, violenta do Ocidente de praticar sanções contra as nações. O Irã mais ou menos se acomodou a isso em alguns aspectos, né? Mas a sua economia ela vive sofrendo muito, há muito tempo. Cuba sofre há muito tempo por causa disso. A Venezuela somente agora dá sinais de recuperação, né? Mas, no geral, todas as nações sempre sofreram. A Coreia do Norte vive como pode, né? Sempre sofreram, né? Com a política das sanções. O único país que cresceu com as sanções foi a Rússia. Então, por quê? O que está acontecendo? O que eles fazem de diferente? É necessário que um país como o Brasil estude o que está acontecendo lá. Por quê? Porque o dia que a gente resolver praticar, de fato, a soberania, os Estados Unidos vão colocar os seus navios, os seus porta-aviões aqui no oceano, aqui nos mares brasileiros. Bloqueio naval do Brasil é facinho. Né? Quando isso aconteceu, os Estados Unidos usam as suas bases militares da Colômbia e os soldados tudo vão descer para o Brasil. Claramente que antes disso virão o quê? As sanções. Né? Só vai por uma via militar, evidentemente, se as sanções não derem certo. Né? Então, as sanções vão ser brutais contra o Brasil. Né? Então, o Brasil precisa entender, em vez de ficar virando de costa para a Rússia, como o Brasil está fazendo hoje, deveria entender o que está acontecendo lá, estudar seriamente o que está acontecendo lá, porque aquilo é um fenômeno. Aquilo é inacreditável. Como é que um país, na condição da Rússia, consegue enfrentar todo o império e consegue ter crescimento econômico, consegue ter crescimento militar, consegue ter uma sofisticação abundante, absurda em tecnologia militar,
Como isso é possível? É algo perto do inacreditável. E eu acho que isso requer muitos estudos para que a gente entenda o que está acontecendo. O Josa, é até um case, né, da necessidade de se abandonar essas políticas neoliberais e de austeridade fiscal, né, de colocar o Estado e o orçamento estatal a serviço do desenvolvimento econômico e social do país, né? A Rússia, ela com as sanções, ela investiu demais na sua em potencializar a sua indústria, né, em vários setores que eram praticamente inexistentes na Rússia, né? Produção de alimentos, indústria têxtil, né? E vários outros ramos da indústria que tiveram dificuldades com as sanções, eles botaram o orçamento a investir, a dar crédito, né, abrir espaços, e com isso a economia deles terminou crescendo muito, né? Então, eu acho que a tua observação é extremamente pertinente, né? A Rússia hoje é um case aí de como a austeridade fiscal faz mal, né? E deve ser abandonada, né? Para nós, especialmente aqui no Brasil, né? A gente vem sofrendo muito com essas âncoras fiscais aqui no Brasil, com essa política de juros do Banco Central, né? E tá na hora da gente colocar aproveitando que é carnaval, né? Colocar o bloco na rua para lutar contra esse tipo de coisa aí, né? Quem sabe a gente não embala o carnaval, né? Na quarta-feira de cinzas a gente podia marcar uma grande manifestação, né? Contra essa taxa de juros, contra as âncoras fiscais. Interessante. Eu já devo estar saindo, né? O Jonathan deve estar até irritado, eu já devo estar saindo, mas assim, eu não entendi imediatamente o que eu faria aqui, se vocês fariam perguntas para mim, eu não entendi. Fico muito grato aí, para a gentileza aí, enfim, da minha participação aqui. Mas como eu não tinha esse entendimento, eu resolvi trazer um assunto aqui. E se você me dá 2 minutinhos para falar do assunto. Essa é a ideia. Tu trazer tu escolhe o assunto e traz e conta para nós aí, né? E vamos conversando, né? Porque a gente precisa, na verdade, falar dos bons acontecimentos, das coisas boas que estão acontecendo. Porque tem muita coisa trágica, mas não é somente coisa trágica. Eu quero falar do exemplo da África, rapidamente aqui. A África possui, como a gente sabe, por volta de 30% dos minerais, dos chamados minerais verdes, né? Que permitem uma transição energética verde e saudável para o planeta, tá? Dentre esses minerais, a gente pode destacar o cobalto, cobre, lítio, manganês, grafite, bauxita, níquel, o zinco, né? E muitos outros minerais, né? Mas aí, o que está vendo? Está vendo uma valorização no mercado desses minerais. E claramente que o Império olha para essa riqueza africana como uma riqueza, enfim, que tem que ser explorada, como sempre foi feito, né? Só que neste momento, alguns países estão reagindo a esse tipo de exploração, praticando, né, o que se chama de nacionalismo de recursos, tá? A luta desses países tem sido em manter uma cadeia de valor dentro das suas próprias fronteiras, né? E, para tanto, eles precisam colocar em prática esse nacionalismo aí de recursos. O grande exemplo, né, a gente fala pouco desse país, porque a gente fala muito em Burkina, né, que é um país que tem hoje um líder espetacular, né, o Torre, mas um exemplo muito interessante é o do Níger, né? O Níger, por exemplo, após décadas de luta, conseguiu ter o controle. Foi uma vitória colossal do Níger, né? Inesperada, tá? Em virtude de todas as forças que o exército do Níger teve que derrotar. O Níger conseguiu, depois de muito tempo, o controle de todas as áreas de exploração de urânio. Todas as áreas, tá? Apesar de toda a luta, né, que as forças armadas do Níger vêm travando com grupos terroristas apoiados pelo Ocidente, apesar disso, eles conseguiram essa vitória colossal. Não é pouca coisa. A Orano, né, que antigamente chamava Areva, que é uma indústria exploradora, né, francesa, ela costumava deixar até 13% apenas dos lucros da exploração do urânio lá no Níger para o Níger. Vou repetir, 13%. Era o que ela deixava, até 13%. Vou pegar um ano aqui, porque o ano seguinte é bem interessante e sintomático. O ano de 2010. O ano de 2010, por exemplo, para vocês terem uma noção, né, a Urano arrecadou 3,6 bilhões de dólares com a exploração do urânio no Níger.
3,6 bilhões de dólares, tá? E apenas 482 milhões ficaram com o Níger. 482 milhões ficaram com o Níger de 3,6 bilhões de dólares. Ok. E por que eu estou falando de 2010? Justamente porque no ano seguinte, né, então, Areva, que agora se chama Urano, exigiu isenções fiscais do governo do Níger na ordem de 336 milhões. 336 milhões de dólares. Essas isenções fiscais não eram só isenção fiscal, era também o Estado se encarregar de algumas tarefinhas para Urano, né? Fazer alguns serviços prévios para Urano antes, enfim, o serviço pesado era um absurdo, tá? Se a gente, assim, se essa isenção fiscal fosse praticada em 2010, para vocês terem ideia, a Areva, né? Se fizermos aí, portanto, essa continha simples, a gente chegaria ao valor de 146 milhões de dólares que ficaria com o Níger descontando todas as isenções fiscais, né? 146 milhões que restavam para o Níger, ou seja, de 3,6 bilhões, né, de dólares, o Níger ficaria apenas com 146 milhões, tá? Mas isso não é tudo, tem várias outras questões. Por exemplo, tem o fato de que a moeda do Níger é o franco CFA, ou seja, o franco africano, né? E o Níger tem que pagar por esse franco. No fim das contas, o Níger ficava com centavos, tá, de todo o urânio que a França levava embora. Centavos de dólares ficava todo ano, centavos, né? Não chegava a coisa de 5 dólares, por exemplo. É inacreditável. E assim, de cada 3, eu achava que era só em Paris, mas não, em toda a França, de cada 3 lâmpadas acesas na França, uma é acesa com urânio do Níger, tá? Que tem mais ou menos aí, né? Varia muito segundo a estimativa, mas ela vai até 82% da população que não tem acesso à energia. 82% não tem acesso à energia, e lá na França, cada 3 lâmpadas, uma é acesa com urânio do Níger. E a França nunca se preocupou em construir uma mínima usina para que o Níger fizesse a utilização desse urânio. Quem está construindo essa usina agora? A Rússia, tá? Junto com o Níger. Está construindo essa usina agora, tá? E aí, o Níger, né, o Abdul Rahman Tiani, né, que está no poder desde julho de 2023. E olha o que ele já fez. Olha o que ele já fez. O curioso é que é uma junta militar que deu um golpe militar, tá? E é muito interessante para nós pensarmos todos esses eventos, né? A gente parar de taxar a priori o que pode ser uma coisa ou outra. A mesma coisa em Burkina Faso. Em Burkina, também, outra informação interessante, tá? Em Burkina Faso, o país vem colocando em prática uma política agressiva, rigorosa, agressiva, para chegar, vejam vocês, à soberania alimentar até o final deste ano de 2025, né? De todos aqueles países da faixa do Sahel para baixo, vai ser o primeiro caso de país que vai conseguir 100% de segurança de soberania alimentar. Isso vai ser conseguido até o final de 2025. Isso é o Traoré. É o governo do Traoré lá em Burkina Faso, né? O Traoré que recebe, né? Todos os meses ele precisa fugir de uma tentativa de assassinato. Não precisa nem falar quem é que está por trás disso, né? Porque todos os grandes assassinatos que aconteceram das lideranças africanas ao longo dos tempos, todo mundo sabe, né, quem é que teve a mão suja de sangue, né? Paris, né? A França, né? O Macron deu uma declaração falando que a Rússia é muito agressiva, que está mexendo com os interesses da França na África. Ele acha que a África ainda é, né, uma colônia da França, né? E quando a Rússia ajuda os governos, evidentemente que não ajuda de graça, mas ninguém queria ajudar, evidentemente, antes, né? Quando a Rússia ajuda, contribui com os governos africanos para que eles pratiquem a sua soberania, né? Vem um líder europeu e fala que a Rússia está mexendo com os interesses, né, do Império da França lá na África, tá? Nesses dois países, Burkina, no Níger e também no Mali, aumentou de maneira absurda o número de grupos terroristas, né, após, né, a tentativa de construção da soberania por parte dessa tríade de países ali da faixa do Sahel. Mas isso também vem acontecendo em outros lugares. O Senegal, por exemplo, já deu sinais de que vai dar um pé na bunda da França também, né? A França deixou agora uma base militar na Costa do Marfim,
né, porque estava sofrendo muita hostilidade, mesmo lá na Costa do Marfim. Ou seja, as coisas vêm se complicando, né, para o Império, notadamente para a Europa, porque em vários locais da África, em vários locais do continente africano, a gente tem visto governos praticando a soberania. O detalhe importante é que eles estão se juntando à China economicamente, à Rússia militarmente e assim por diante, né? Mas sequer eles estão, por exemplo, no guarda-chuva dos BRICS. Porque se eu estou no guarda-chuva dos BRICS, eu posso jogar ainda muito mais, chantagear muito mais o Império para tentar bancar minha soberania. Então, nós precisamos também olhar para o que está acontecendo com a África. Porque aqueles países, né, que sempre sofreram muito, né, por parte do Império, com golpes militares, enfim, com vários grupos terroristas que hoje estão nos seus territórios, e eles estão tentando bancar a sua soberania, por que nós não podemos bancar a nossa também? É mais um exemplo, mais uma questão que eu deixo para todos nós pensarmos aqui. Excelente, excelente, Josa Novales. Muito bom. Pô, fechou em chave de ouro, né, Eduardo? O Josa é o cara que é bom conversar 4 horas com ele. A gente costuma conversar 3 ou 4 horas com ele, né? Então vai ser muito complicado esta coluna de 30 minutos aqui com o Josa, né, o Eduardo, semanal, porque... Mas vamos tocando que tá. Tô gostando do programa, ó. Passamos por Bolívia, Argentina, Venezuela, saltamos para Ucrânia. Fomos para a África, agora já está conosco aqui, ó, o Jonathan Santos já entrou aqui conosco, ó, e vamos fazer a segunda troca da guarda do programa aí, vamos, Josa passando o bastão para Jonathan Santos aí. Já se conhecem, eu acho, né, camaradas? Sim. Demais. Na verdade, vocês vão ficar em ótimas mãos, né? Vão ficar muito bem representados aí, né? Ainda bem que estou indo embora para não passar vergonha, né? A admiração é muito grande pelo Jonathan. E depois eu quero conversar com o Jonathan. Depois, se o Jonathan permitir, eu gostaria que você passasse para mim depois o contato dele. Eu quero ter uma conversa com ele depois, posteriormente com ele, claro, sobre Vietnã. E também sobre um projeto que eu tenho no meu próprio canal também, né? Várias coisas que eu quero perguntar sobre o Vietnã, como é que lidou com a questão dos problemas aí de natureza, tufão, essas coisas todas que aconteceram recentemente e tal. Um monte de coisa que eu quero perguntar para ele, mas não sou eu que tenho que perguntar nada aqui, né? Eu não sou dono desse programa. Eu já fiz a minha parte, agora eu vou embora. Maravilha. Muito obrigado a você, Eduardo, pela gentileza do convite. Muito obrigado também a você, meu amigo, também pela gentileza aí do convite, né, para participar desse projeto, né? E um abraço aí ao Jonathan. Muito obrigado, forte abraço a todos. Até a próxima sexta-feira, gente. É isso. Gratidão, Josa. Obrigado. Sempre um prazer estar contigo. Valeu.